Sobre isso, a gente conversa agora com o professor de Relações Internacionais do IBMEC, São Paulo, Alexandre Pires. Professor, muito bem-vindo, boa noite, obrigada por aceitar o nosso convite. Olhando novamente, aqui na nossa programação para essa guerra, começo perguntando, a passagem de navios de guerra dos Estados Unidos pelo Estreito de Hormuz, acabamos de ver, inclusive, o presidente Donald Trump falando sobre isso. Isso pode causar problemas nessa negociação? Bem-vindo. Juliana, uma satisfação estar com vocês. Nós temos que ainda aguardar confirmações. O Irã tem negado ali ao longo do dia que haveria ocorrido essa passagem de navios, mas só para o telespectador visualizar o que está acontecendo, essas minas que estariam sendo retiradas ali, detonadas, elas estariam do lado de Omã, né? Obviamente que o Irã não minou o mar territorial deles no estreito, né? Eles inclusive deixaram vazar ou foi capturado pela inteligência uma carta náutica que mostra que toda essa zona de perigo estaria do lado de Omã, né? Então existe uma disputa, ou seja, o Irã não controla o estreito como soberania, ele tem invadido a soberania de Omã. Então, se houve de fato essa ação americana, com certeza, Juliana, é mais uma preocupação para o dia de amanhã de negociações e para essas 2 semanas de cessar-fogo. Agora, professor, ponto sensível, nessas falas de hoje do presidente americano, ele sobe o tom contra a China, diante de todo um temor desde o início dessa guerra, de que a China fizesse ali algum tipo de envio de armas para o Irã. Qual que é a gravidade dessa fala de Donald Trump e qual é a situação da China nesse conflito? Não sabemos se de fato a China estava embarcando armas para o Irã, mas nós temos que lembrar que a China compra petróleo do Irã. Os únicos navios que têm circulado com uma certa regularidade são navios que estão abastecendo a China e, obviamente, a China pode usar parte do seu estoque de armamentos para pagar o petróleo, né? Ou seja, é como qualquer acordo comercial. Ela poderia oferecer e o Irã teria interesse em receber armamentos, tendo em vista que boa parte da sua indústria militar foi destruída. Nós sabemos que uma parte da indústria militar iraniana está no subsolo, é subterrânea, mas mesmo assim seria uma entrada direta da China no conflito e isso preocuparia demais aí a relação que já está extremamente estremecida entre Estados Unidos e China. Agora, professor, essas negociações, essas conversas, o mundo inteiro está observando isso, aguardando o que pode sair, já está entrando ali na madrugada. O que a gente pode esperar de pontos sensíveis e de possibilidades a partir dessas negociações? Vamos lembrar o ponto mais importante, a abertura do Estreito de Hormuz. Nada disso ainda sinalizando que isso possa acontecer. Essa é a questão imediata, né? Ou seja, o Estreito de Hormuz e todo o Golfo Pérsico sempre teve uma navegação aberta, livre, né? É uma zona estratégica do ponto de vista econômico para o mundo inteiro. Então, provavelmente o ponto inicial é esse, talvez o foco seja esse. Já foi noticiado pelo próprio Irã que os comitês técnicos, inclusive da área nuclear, já se reuniram, né, já trocaram documentos, já fizeram suas conversas. Então, existem alguns tópicos sendo discutidos, mas eu acredito, né, na linha que você bem colocou, que o estreito seria o ponto essencial. A grande linha vermelha é a reivindicação do Irã do seu direito de enriquecer urânio. Isso daí seria, digamos, um retorno ao acordo que o Barack Obama fez com o Irã e que o primeiro Donald Trump, né, acabou denunciando ali, revogando, saindo desse acordo. Então, se voltar para isso, é como se nós estivéssemos ainda lá nos anos de 2016. Agora, professor, a gente fala sobre dois pontos, sobre Estreito de Hormuz, enriquecimento de urânio. Um outro ponto desse acordo também é a questão do Líbano, Os ataques continuam sendo feitos por Israel. Se o Líbano não fizer parte realmente desse cessar-fogo, quais as chances desse acordo prosperar? Nós temos que lembrar que tem 2 propostas que vazaram a respeito dos pontos que seriam negociados, aquela de 10 e a de 15 pontos. Na proposta do Irã, lá que tem os 10 pontos,
o que apareceu é que justamente as hostilidades contra os seus grupos aliados na região deveriam também cessar, né? Isso está colocado nessa proposta que nós não sabemos o quão autêntica é. Então, se isso é uma questão crucial para o Irã, e acredito que seja, porque eles montaram essa rede de grupos de apoio ao longo de 40 anos, né? Então, isso se torna ali uma questão, digamos, sensível. Por outro lado, Israel está no melhor momento, Juliana, para tentar aniquilar o Hezbollah, porque ele já ocupou novamente o sul do Líbano, o exército israelense está ali, o exército do Líbano ganhou força, o exército do Líbano é contra o Hezbollah, e nesse momento recuar seria realmente uma preocupação enorme para o governo do Benjamin Netanyahu. Professor, outro ponto é sobre a credibilidade dos Estados Unidos, né? As chances mesmo desse cessar-fogo colocado ali no início da semana por Donald Trump, de 2 semanas, dele realmente não prosperar, terminar, começarmos uma semana sem que isso realmente vá para frente, ou seja, com o recuo dos Estados Unidos? Temos que descobrir qual é o prazo, o deadline que o Trump deu para os seus enviados. Nós temos ali o vice-presidente, nós temos o enviado especial para o Oriente Médio, temos o genro, né, o Kushner, e pela a quantidade de encontros que ocorreram ao longo do sábado, entrando para a madrugada de domingo no horário de Islamabad, no Paquistão, parece que é para fechar alguma coisa agora, né? Então, se não sair nenhum tipo de comunicado ao fim do dia de amanhã, eu acredito que o cessar-fogo, que já era frágil, se torna ainda mais frágil e sujeito, inclusive, a ações de Israel tomadas de modo unilateral. Vamos acompanhar. Nós conversamos agora com o Alexandre Pires, professor de Relações Internacionais do IBMEC São Paulo. Professor, muito obrigada por mais essa ajuda. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.